Killing, você como correspondente já teve a oportunidade de conhecer essa região tão bonita, tão interessante em todos os sentidos? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Roberta, Sheila. Infelizmente não, eu fiz uma vez escala em Israel. Conheço o Irã, já fui para o Irã, já fui para a fronteira do Irã com o Iraque, inclusive a trabalho, mas eu não consegui conhecer Israel, Jordânia, essa área do mundo. Eu sou fascinado, mas ainda não tive a oportunidade. Pois o Irã é um país que eu não conheço e gostaria, e dizem que é encantador, que é um povo É. maravilhoso, que gosta muito dos brasileiros, É, muito dizem que sim. gentil, né? Isso. Muito gentil e tem uma fama muito ruim, né, em boa parte do mundo por causa da dureza dos ayatolás, mas o povo iraniano é incrível. Ô, Killen, o que você conta aí de novidade a respeito do conflito? Bom, a gente está no quarto dia desse conflito. Na última madrugada em Israel foram 8 mortes, cerca de 100 feridos. Então, desde sexta-feira, quando começou essa guerra, em Israel já são 22 mortes. Pelo lado iraniano, 224 mortes. E essa é uma guerra que ela tem uma particularidade em relação à guerra que a gente acompanha entre Rússia e Ucrânia e Israel e o Hamas, que já nem é mais uma guerra, é um massacre, mas é uma diferença da logística. Os países, eles estão longe um do outro. Então, o Irã tem um exército muito poderoso, tem mais soldados na ativa do que Israel, tem mais tanques, mas que não servem para nada, porque não são soldados ou tanques que vão cruzar uma fronteira e ir no país vizinho. É uma guerra pelo ar. E existem táticas diferentes. O que Israel faz? Utiliza sua frota moderna de caça, sobretudo a última geração dos F-35, e consegue realizar diversos ataques a território iraniano. O Irã tem lançado mísseis contra Israel. O Irã tem uma tecnologia avançada de mísseis e drones. Então, os drones eles levam algo em torno de 8 a 10 horas para chegar até Israel. Os mísseis de cruzeiro, cerca de 2 horas, mais os mísseis balísticos, de 10 a 12 minutos. Lançando uma onda de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, você sobrecarrega a defesa israelense. O domo de ferro é muito bom, mas não consegue parar todos os mísseis. A gente vê o que tem acontecido em Israel com a morte de civis e prédios sendo destruídos. Mas o Irã não consegue, nessa guerra, ser páreo a Israel, que utiliza esses jatos. Israel tem uma frota da aeronáutica de mais de 600 aviões, mas aviões de combate são pouco mais de 300. O Irã tem cerca de 300 aviões de combate, mas com uma única diferença. É uma frota que foi comprada antes da Revolução Islâmica em 1979. Está perto de completar 50 anos. E depois que teve a Revolução Islâmica, muitas sanções entraram. E o Irã não conseguiu modernizar a sua frota. Até tentou, em algum momento, comprar aviões da antiga União Soviética, da Rússia, mas os Estados Unidos fizeram pressão, então não são aviões capazes de parar esses aviões israelenses. Por isso que a gente vê que Israel não perdeu nenhum avião. No primeiro dia, as informações são de que 200 aviões entraram no espaço aéreo iraniano. Em outubro do ano passado, Israel já fez um ataque e destruiu boa parte do sistema de defesa iraniana, preparou o terreno para agora conseguir simplesmente passar o carro. Os aviões de Israel fazem o que querem no céu do Irã. Mas é claro que existe uma preocupação muito grande da possível entrada de outros atores, como por exemplo os Estados Unidos, que já estão movimentando as suas tropas. Israel tem os seus amigos, Irã também. A Rússia tem um acordo de cooperação militar. Não é um acordo de que um precisa defender o outro se for atacado, mas o Irã fornece drones kamikazes. A China tem uma relação mais próxima com o Irã porque compra muito petróleo iraniano. Está vendo o preço do barril subir, o Irã, inclusive, ameaça fechar o Estreito de Hormuz. Passa muito petróleo por ali, gás também. Se acontecer isso, vai afetar o Irã, vai cortar na carne, mas vai afetar também a Europa, que compra muito gás dos Emirados Árabes Unidos, enfim. E aí, se não comprar do Oriente Médio, vai comprar da onde? Já que a Rússia também não tem boa relação com a Europa. Então, tem outras armas do Irã na mesa que não são simplesmente esses mísseis e também possíveis aliados. E houve inclusive a informação de que Israel planejava matar o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. E os Estados Unidos falaram, não, isso não é uma boa ideia, não vão matar o líder supremo. Porque Israel quer de fato
destruir o programa nuclear iraniano, mas já indicou que quer também a queda do regime. Mas o povo do Oriente Médio também já olhou a queda de outros ditadores e não houve uma mudança muito boa. O Muammar Gaddafi, o Saddam Hussein, então não é algo que o povo do Oriente Médio tem como exemplo a queda de alguns regimes. Mas é claro que há interesses políticos numa guerra em dois países que estão distantes. Resta saber por quanto tempo eles vão ter fôlego para continuar com esses ataques que são caros. Cada míssil, mais ou menos, que o Irã manda, custa entre 3 a 5 milhões. Se a gente fizer uma conta aí de 4 milhões como média, já gastou quase 1,5 bilhão de dólares por um país que sofre muitas sanções. Então, é uma guerra complicada. É isso. Kilin, bom trabalho para você. Havendo novidades, é só avisar. Combinado, até mais. 8h20.